everyone! Olá para todo mundo! Vocês estão agora com a nossa aula 16.2 de Review and Exercise sobre o tema de Present Perfect Continuous. Deve ter sido um pouco difícil a questão de entender o uso, apesar de eu ter explicado, mas é porque não é uma coisa assim que você aprende assim, viu uma vez aprendeu. Você tem que praticar. Então, para isso, vamos mais para um pouquinho de explicação? Let's go! Olha só, mais um pouquinho de explicação sobre essa aula, Exploring Present Perfect Continuous Tense. E aí agora eu trouxe de uma forma bem resumida. Você vai usar o present, que detalhe, às vezes eu acho isso incrível, que eu não aceito o inglês. Quando eu estou montando o slide, ele não aceita o inglês. Aí o present veio com E. Present sem o E. Porque a gente está no Brasil com Z, então a gente está falando sem o E. Então, Present Perfect Continuous, para falar quando a ação ou atividade ainda estiver acontecendo, tá? Quando a ação ou atividade ainda estiver em progresso. Muito bem? Aquela situação lá do progresso. I have been taking English classes. Eu estou tendo aula de inglês. Eu estou tendo essas aulas de inglês, não nesse momento que eu estou falando com você. Não é uma ação que está acontecendo nesse contexto aí, está acontecendo agora, estou fazendo isso agora. Esse contexto é o contexto de que essa ação... ela já começou a acontecer há um tempo e ainda está em progresso, porque eu ainda estou tendo aulas de inglês. Aí eu faço aula de inglês na segunda, na quarta e na sexta, vamos supor. Eu falo para a pessoa no domingo, olha, I have been taking English classes, that's why I know this subject. Ou seja, eu estou tendo aulas de inglês, por isso que eu sei sobre esse assunto. I haven't been taking English classes. Aí é a negação. Eu não estou tendo aulas de inglês. I haven't been taking. Você sabe que você sempre vai usar o have ou has no present perfect continuous da mesma forma que você usava no present perfect. Porém, você agora vai ter o been. O been ou been, ele vem também em todas as frases. Você não pode simplesmente não usar ele. Você tem que usar ele. Ele é obrigatório. Porque logo depois dele, você vai usar o verbo da ação com ing, tá? Esse ing você que vai colocar no verbo. Perceba que esse verbo tinha um E. Esse E foi embora para poder colocar o ing, em relação àquelas regras que eu já comentei com vocês na aula de tempos contínuos. Quando queremos informar ou saber a duração de uma atividade que ainda está acontecendo, a questão da duração, até porque Present Perfect Continuous é muito sobre isso, né? A duração, progresso dessa ação, tá entendendo? Então, para isso você vai usar muito how long, para isso você vai usar muito for, o since, né, que é o a faz, e o since, que é o desde, que é o ponto de partida. How long has he been traveling? Por quanto tempo ele está viajando? He has been traveling all year, está viajando o ano todo. E quando a ação, atividade tiver acabado recentemente, nesse caso há uma conexão com o agora. Então, assim, I have just been going to the doctor. Eu acabei de ir ou de voltar, né, do médico, porque a gente acaba falando assim, eu acabei de voltar. Mas só que aqui tá going, então você não vai usar o voltar. Mas, gente, tradução, ela se faz sentido, você pode até mudar o verbo que ele está sendo usado in the first place, né, em primeiro lugar. Então, assim, você tem aí o going, eu posso falar, eu acabei de voltar do médico. A ideia é a mesma, tudo bem? É uma ação que acabou de acontecer. Então, olha só, esses exemplos que a gente tinha dado lá na nossa aula, have been studying for 4 hours. Eu estou estudando por 4 horas. They haven't been waiting for the bus all morning. Eles não estavam esperando pelo ônibus a manhã toda. Essa ação não aconteceu durante todo esse período. How long have you been living that house? Por quanto tempo você está morando nessa casa? Inclusive, essa frase aqui
eu posso muito bem também usar o present perfect no lugar disso. Inclusive, eu falei para vocês, hora da atividade. Eu falei o quê? Que você pode usar o present perfect continuous no lugar do present perfect, colocar o present perfect no lugar do present perfect continuous, mas não pode fazer o contrário. E aí chegou o momento da atividade, o momento que você vai fazer a sua atividade. Olha aqui para mim e be right back. I'm back, let's correct, let's go. Olha só, tem um texto bem little aí, bem pequenininho. Nesse texto, você, tirando suas questions, né, claro, você vai fazer isso aqui, que é uma interpretaçãozinha, de certa forma, mas todas as alternativas estão em inglês dessa vez. Então, baseado no texto, qual discurso é o correto? John hasn't been training for the marathon. John has been following a poor diet. John's, presta atenção nisso aqui. Hard work has not paid off. John has seen improvements in his stamina. John doesn't want to finish the marathon. E aí, está falando muito de maratona. Dá para entender que é maratona, né? A palavra marathon, dá para entender muito bem que a gente está falando de maratona. Deixa eu só beber um pouco de água aqui. Eu acho que eu tô com a garganta meio coisada. Entendeu? Coisada, né? É isso aí, então vamos lá. John has been training for the marathon for months. E aí, o que quer dizer aqui? A gente já tem a primeira frase aí no present perfect continuous, ou seja, é uma ação que aconteceu lá atrás, em algum momento, em algum mês lá no passado. Quando eu falo passado, não quer dizer exatamente tipo 10 anos, não é isso? Aqui a situação são meses, né? Nessa situação. E ele ainda continua treinando, então isso ainda é verdade nos dias atuais. É uma progressão de uma ação. Então, John está treinando para a maratona há meses. He wakes up early every morning and goes for a run. Ele acorda cedo todas as manhãs e sai para correr. He has been following a strict diet and working with a personal trainer to improve his stamina. E aí ele fala o seguinte, ele diz o seguinte, ele segue uma dieta rigorosa, né, restrita, e trabalha como personal trainer, né, que a gente já usa essa palavra, estrangeirismo, a gente usa ela no português, para melhorar sua resistência. E aí, o que ele fala mais além disso? A sua energia, a sua resistência, ele fala mais o quê? Presta atenção nisso aqui. John's hard work and dedication have paid off as he's seen significant improvements in his endurance and speed. O que ele fala aqui? Ele fala o trabalho árduo, hard work, trabalho bem duro, árduo, né, que a gente pode traduzir assim, e a dedicação de John valeram a pena, have paid off, valeram a pena. As he has seen, ou seja, pois ele viu melhorias significantes, improvements, significante aqui, melhorias, que é essa palavra aqui. Ele viu melhorias significativas em sua resistência e sua velocidade. He is determined to finish the marathon strong, ou seja, ele está determinado a terminar a maratona bem forte aí. E aí, o que vocês iam fazer? Aqui é tipo uma interpretação, mas com as frases em inglês. Baseado no texto, qual é o discurso correto? Para quem marcou a letra D, foi aonde acertou, porque olha só,
John hasn't been training for the marathon. Aqui você tem uma negação de que ele não está treinando para a maratona. Então, se você tem bem aqui no início a ideia de que, olha só, a ideia de que ele está o quê? John has been training for the marathon. Então, aqui é uma afirmação, já que você tem uma negação. Então, não convém marcar essa, com certeza. John has been following a poor diet. Aí você vai lá procurar a palavra following. He has, que é a mesma coisa que John. John has been following a strict diet. É uma dieta restrita, não uma dieta pobre. Então, não é. Não seria nenhuma... Qual a palavra? Sumiu a palavra aqui da minha cabeça. Um sinônimo para a palavra restrita. É uma dieta pobre, ou seja, o que é uma dieta pobre? Você não tem muitos valores... Ai, qual é a palavra? Coisas importantes que seu corpo precisa numa dieta. Se você come só nesse miojo, salgadinho, essas coisas, aí você não está colocando muita coisa boa no seu corpo e deixando de colocar coisas que você precisa. Então, não é o caso do John. John's hard work has not paid off. Aí a gente viu aqui. O que você ia ver? John's hard work and dedication have paid off. Então, não faz sentido. Então, aqui ele está afirmando e lá eu estou negando. Então, não, na verdade, o trabalho árduo duro dele realmente valeu a pena e não valeu a pena. Então, assim, também não. Na E, John doesn't want to finish the marathon. Então, aqui você não tem o present perfect continuous, você tem aqui o simple present falando que ele não quer terminar a maratona. E a gente sabe muito bem que não é isso. Ele está determinado a terminar a maratona bem forte. Então, também não é por isso que fica a letra D. Por que a letra D? Porque o John viu melhoras na sua energia, na sua força. Então, ele diz bem aqui, ó. Ele também viu melhoras significantes na sua velocidade, na sua força. Então, tá explicado por quê, né? Então, vamos seguir para number 2. Número 2. E aí, o que ele pede na número 2? Ele diz o seguinte. Qual sentença usa a forma negativa corretamente? Está muito fácil as atividades. Às vezes eu falo assim, não, deveria ter feito mais difícil. Mas olha, gente, está muito fácil. Pô, forma negativa. Engraçado que quando não está em inglês, está em português. Quando tem que estar em português, está em inglês. A forma negativa, olha aí, ó, negative. Por isso que eu falo para vocês, esse slide ainda vai me deixar doida. Mais ainda, porque, veja bem, era para estar negativo aqui. Aí lá que era para estar em inglês, ficou em português, mas tudo bem. Letra A. I have been living in the city for 5 years. E o fio aqui soltando do microfone, agora que eu dei uma olhada. E olha aí, gente, vamos lá. Qual a resposta que vocês marcaram? Eu vou até falar assim, não acredito que marcaram errado aqui. Não, se marcou errado eu vou ficar chateada. Porque só tem como... Porque aqui eu não coloquei nem o not. Eu poderia ter sido gaiata e ter colocado essa palavrinha, ela assim ou ela contraída, por aqui, pela frase, assim, no lugar errado, por aqui, para mostrar. Mas não, eu fui legal, eu só coloquei uma frase com not. E qual é? Qual é? É a letra D. Aqui você tem afirmação, afirmação. Para ser negação, not tinha que vir bem aqui, depois do have, do has, do have. Então, aqui nós temos aqui com o hasn't. Então, essa 12 está muito fácil. Muitíssimo fácil. Fácil. Vamos lá. Número 3. Escolha a forma correta do verbo. Outra bem fácil. Porque o que você tinha que fazer aqui? Você tem sujeito, você tem complemento, você tem a expressão de tempo sense, que é desde amanhã. E aí você tem agora o quê? O que você tem que fazer?
Presta atenção. Você tem que fazer o quê? Você tem que colocar o auxiliar, você tem que colocar o verbo to be no particípio passado. Eu não comentei durante as aulas que esse to be é o particípio passado, né? Mas vocês sabem, né? Porque a gente estudou no present perfect que esse been aqui é o particípio passado do verbo to be. Mas não falei isso nas aulas. É uma coisa que eu falaria, mas se eu não falei, já sabem aí, só para relembrar. E aí você vai precisar do seu verbo com ing. Então, os únicos verbos com ing é a letra D e a letra A. Só que na D você tem um present continuous. E por que eu não posso usar aqui assim? Aquela questão. Nossa, às vezes minha letra, eu fico assim, como é que pode? Eu tenho uma letra até bonita, mas não aqui nessa TV. Eu escrevo aqui nessa TV, não dá. No papel, ok, mas aqui o negócio não rola. Por que eu não posso fazer isso? Porque aqui, ao usar, não tem muito a ver com tradução, e sim porque se fosse por tradução, a gente estava lascado, porque a gente traduz da mesma forma, muitas das vezes, como o present continuous com o present perfect continuous. Mas tem a ver com o que a carga desse tempo verbal traz. A carga desse tempo verbal, do present continuous, é uma ação que está acontecendo no momento da fala. Então, olha só, se eu falo he's working the garden since morning, não fica ok usar nesse sentido. Porque aqui a ideia do present perfect continuous é uma ação que começou há um tempo lá atrás e tem essa progressão até agora. Então, não. Por mais que você esteja trabalhando nesse momento no jardim, isso aconteceu de manhã e vamos supor que agora já seja tarde ou até à noite. Aí você vai usar has been working. He has been working the garden since morning. Ele está trabalhando no jardim desde manhã. Então, a carga de significado é diferente. A tradução, nesse caso, é a mesma. Ó, está trabalhando. Aí a galera fica doida, né? Mas é a carga do significado. Ah, então ainda tem que pensar que, eu vou usar isso porque eu tenho que... Você tem que analisar. E olha, o present perfect e o present perfect, principalmente, né? Ele é muito usado no inglês. É um tempo verbal muito, muito utilizado. Então, sim, você tem que entender essa questão. Aí vamos para 4. Qual sentença usa a forma correta do present? De novo, present perfect. Deixa eu ver aqui. Não, aqui não, mas aqui de novo. Present com E, sendo que é sem o E. Perfect continuous. Qual sentença usa a forma correta? E aí, A, B, C, O, D ou E? Eu já vou logo dar a resposta. É a letra C. Por quê? We, she, he, they, I. Pronome sujeito tá ok. Have com we tá certo, has com she tá certo, has com he tá certo, have tá certo com they. Então, o erro não tá nos auxiliares. Been, been. Eu posso falar das duas formas. Tá correto. O que tá errado aqui? Aqui não tem a ver com o ing também não, ó. Todos estão com ing. Opa, mentira, menos a D e a E. A D e a E, já nem vou perder meu tempo. Todos estão com ing, tirando D e a E, mas por que a letra C é a resposta correta? Por conta da expressão de tempo. Eu já dei a resposta da número 5 sem querer. Mas, enfim, por causa da número 5, ó, por causa da expressão de tempo. Yesterday, ontem. Ontem já foi, já passou, não vou usar com presente perfeito, nem presente perfeito contínuos. Last night já foi, já passou, também não vou usar. All day, o dia todo, o dia ainda não acabou. Essa ação está tendo progresso o dia todo. Então, he has been studying for the exam all day. Ele está estudando para o exame o dia todo. E para finalizar, que já tem a resposta, eu acho que na verdade já estava com a resposta aqui, ó, sem a... Aqui não tinha, aqui não estava com a minha animação, né? Então já teria dado de qualquer forma a resposta. Então na 5, choose the correct form of the verb in the blank to complete the sentence.
Aí você escolher a forma correta do verbo em parênteses para completar a sentença. Inclusive, a número 5 está em inglês. Eu tinha colocado essas atividades, todas elas com o enunciado em inglês. Aí eu mudei de ideia e coloquei em português. Só que a 5 foi a única que continuou em inglês. Mas dá para entender, ó. Choose the correct form. Então, escolha a forma correta, dá para entender a forma correta do verbo. Aqui no blank, esse espacinho aqui, para completar a sentença. Então, dá para entender aí, né? Mas eu vou arrumar para vocês, então vocês vão receber esse slide já em português, a número 5. Então, they basketball for 2 hours. Aí que você vai ter colocado a letra B, porque é a única que tem o have been e o verbo com ing. As outras não tem, e aqui você tem o present continuous, não é? A gente está vendo a questão do have, do been e o playing, muito bem? E é isso. Fiquei para vocês as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. See you next class. Bye, bye.